Não posso parar. Nós não podemos parar. Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, chegou uma turma lá tentando tirar ele de ideia, tentando, mudar ele de pensamento, tentando atrapalhar ele. E olha o que ele disse para o pessoal, Neemias 6:3. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E esses inimigos de Neemias aqui e do povo judeu voltou novamente, tentou fazer com que ele ouvisse a sugestão deles, mas ele disse, eu estou fazendo uma grande obra, uma obra que ele havia chorado muito tempo antes. Ele havia orado, durante 4 meses, Neemias orou, chorou, até que um dia o rei lá viu que ele estava triste, vai perguntar para ele, e ele fala para o rei o que era, qual era a tristeza dele, Então, nós estamos como servos de Deus numa grande obra. E deixa eu dizer para você, quem está envolvido na obra de Deus também vivencia grandes milagres. A gente vivencia guerra, batalha espiritual, momentos de oração, momentos de jejum, momentos de conselho, momentos de ouvir pessoas com problemas difíceis, mas eu sei de uma coisa, o ambiente do reino e da obra de Deus é um ambiente de muitos milagres. Porque se você prestar atenção àquele povo escravizado ali durante vários anos, não é do nada que um rei vai prestar atenção na cara, no rosto, na expressão de um copeiro. Neemias era copeiro do rei, ele levava comida, ele servia ao rei. E o rei olha para a cara dele e diz assim, por que você está triste, Neemias? Por que está triste o teu rosto? Se você não está doente, essa tristeza é do coração. Ou seja, ali começa, starta o milagre de Deus para uma grande reconstrução. Porque aquele rei, ele precisava liberar Neemias, Então o rei me disse, pede agora o que quiser. E aí Neemias vai e ora ao Deus dos céus. Então você imagina quantos milagres não aconteceram para a reconstrução dessa obra que Neemias estava fazendo. A começar pelo rei perceber que ele estava triste, depois o rei tem que liberá-lo, o rei tem que enviar cartas para que ele, por onde ele passasse, ele fosse sendo liberado para voltar para Jerusalém, reconstruir. Então foi cercado assim de milagres, esse cenário todo da reconstrução dos muros de Jerusalém, Então, e uma coisa interessante é que Neemias, ele acreditava todo o sucesso, a boa mão de Deus sobre ele. Ele fala isso, E é por Cristo que temos tal confiança. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Obra espiritual, obra de Deus, até mesmo a nossa própria, da nossa vida, a nossa reconstrução espiritual, a nossa volta para a imagem e semelhança do nosso Deus, ela não é de nós mesmos, ela é de Deus. Ela é um processo maravilhoso que tem uma participação nossa, mas é pelo Espírito Santo, é pelo poder do sangue, é pelo poder da cruz, é pelo poder da santificação. Tudo isso é que faz com que nós vamos nos moldando. Essa é uma grande obra, E Deus tem chamado e tem levantado pessoas nesse tempo para grandes obras. Então entenda que quando qualquer empreendimento na terra, no reino de Deus, e até mesmo empreendimentos seculares, eles são feitos debaixo da boa mão de Deus, porque Deus está interessado também, não só na obra dele aqui, mas em coisas que ele tem para nós. Nós, como filhos de Deus, as nossas obras seculares do nosso dia a dia, nossos projetos, também é do interesse de Deus. E ele nos permite, ele traz às nossas mãos muitas coisas, muitos planos, muitos projetos. E nós precisamos entender que aquilo que está debaixo, com o poder da boa mão de Deus, é maravilhoso. E aí no caso de Neemias, o que aconteceu? O coração do povo se inclinou para fazer aquela obra.
Era uma obra difícil. Jerusalém estava com os muros queimados, as casas muitas destruídas. Era um cenário de pós-guerra, né? Depois de muitos anos, habitavam ali poucos judeus, empobrecidos pela situação, né? Mas Deus, o coração do povo que saiu da Pérsia para ir reconstruir, foi um coração que foi movido a trabalhar, né? E aí no capítulo 4, versículo 6, diz que todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, entenda isso, como servo de Deus, como filho de Deus, não trabalhe só com os braços. Coloque o teu coração no seu trabalho, coloque o teu coração na sua obra, coloque o teu coração no seu projeto. Você não pode colocar só o coração quando se trata de algo econômico, matemático e racional. Você tem que fazer as contas. Mas, muitas vezes, as coisas não acontecem ou não dão certo porque nós estamos fazendo de uma forma muito racional, sabe? E o servo de Deus, ele tem que olhar, ele tem que ser real, ele tem que ser realista, mas ele tem que ver que tudo que é da vida dele, existe uma ligação com o mundo espiritual. É o céu aqui na terra, no entorno dos nossos projetos, no entorno daquilo que nós estamos fazendo, né? Às vezes é a reconstrução de um casamento, não é reconstrução de muro, mas é a reconstrução de um casamento, é a reconstrução de um relacionamento, de algo que se perdeu, né? Então, na obra de Deus, não trabalhe só com os braços e com a mente, não. Coloque o coração, né? E outra coisa interessante é que o povo trabalhava orando e vigiando. Se há uma palavra para hoje, para nós, atualíssima, é essa. Orar e vigiar. Trabalhe, mas ore e vigie. O tempo todo. Aí ele fala assim, ó, no capítulo 4, versículo 9. Oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, contra os inimigos, de dia e de noite. Esses inimigos que queria que ele descesse, sabe, para falar com ele, porque queria interromper a construção do muro. Então, eles não temeram diante do inimigo, mas agiram com fé. E aí, Neemias disse assim, ó, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Neemias incluiu todo mundo. Nobre, magistrado, aqueles que cuidavam da lei ali, todo mundo e o povo comum, não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha que versículo atual. Hoje, uma grande obra que o povo de Deus tem que fazer é exatamente essa. Peleje pelos seus irmãos, da sua comunidade cristã, pelos filhos, pelas mulheres, pelas vossas casas. Porque o plano e o projeto do diabo, dos inimigos do povo de Deus, é destruir essas instituições. É envergonhar a igreja, é destruir famílias e fazer um caos. Mas eu sei de uma coisa, a boa e poderosa mão de Deus está conosco. E os intentos de Satanás não vão se cumprir na nossa vida. Sempre haverá inimigos para tentar impedir a obra de Deus, mas eles nunca conseguirão impedi-la. Olha a palavra de Jesus para Pedro. Você que faz parte da igreja do Senhor. Há um poder na igreja do Senhor. A igreja verdadeira. A igreja que está buscando a santificação. A igreja que não está mercantilizando o evangelho. Mercadejando a palavra de Deus. Igreja autêntica. Líderes e pastores verdadeiros. Há uma palavra de Deus para vocês. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou sobre esta confissão que você fez, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra, olha a autoridade que Deus dá para a igreja. Para você que conheceu Jesus, para você que tem intimidade com Deus, para você que ora, há uma chave na tua mão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Há um poder indestrutível diante de mentes e corações submissos a Deus. E o resultado de trabalharmos na dependência de Deus, né?
No caso de Neemias, acabou-se o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Aquele milagre foi tão estrondoso, a união do povo foi algo que chamou tanta atenção, que quando os inimigos, inclusive esses aqui, que estavam pedindo que Neemias descesse para não fazer a obra, eles ficaram atemorizados, caiu sobre eles um temor, porque eles viram que pela lógica humana, não era possível reconstruir aquele muro em 52 dias. Que havia ali um poder sobrenatural. Havia os anjos de Deus guardando, havia o povo com o coração unido em intercessão e oração, e havia o povo com os braços fortes e trabalhando ali, e as famílias todas juntas, unidas. Então, olha que poder, né? Todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Nós estamos vivendo um tempo de muitas notícias ruins e de muitas tragédias, de muitas coisas ruins. Mas eu quero te dizer que muito breve, muitas pessoas vão ver o que o nosso Deus fez, vão saber o que o nosso Deus realizou. Vai ter coisa que vai acontecer no Brasil e no mundo que as pessoas vão dizer assim, só Deus faria isso. Nenhum homem poderia agir nesse imbróglio aqui. Você vai ver isso acontecer, né? Então, nós estamos numa edificação preciosa, que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus. A Bíblia chama, né? Paulo falando em Efésios fala, que nós estamos edificando sobre um edifício que já tem um fundamento. E qual é o fundamento? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a nossa obra, o edifício, já tem um fundamento precioso, que é Jesus. E a gente tem que construir nesse fundamento aí, com ouro, pratas e pedra preciosa, tá? Porque não pode ser outro material. Construir com ouro, prata e pedra preciosa é permanecer na palavra, na doutrina dos apóstolos, no evangelho autêntico e verdadeiro, buscando o poder da santificação, crendo no evangelho da cruz, crucificando a si mesmo. São esses materiais que vai dar para nós e que vai nos fazer ver um grande resultado nessa construção maravilhosa. Então não pare, não pare. Deus tem muita coisa para realizar através de você. E você tem capacidade de fazer muita coisa para Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não ouça a voz do inimigo, não desça. Não desça. Não pare de fazer a obra que Deus tem para você fazer. Deus te abençoe.